Oi, boa Tudo noite. bom? Boa noite, tá conseguindo me Tudo. ouvir direitinho? Estou escutando. Boa noite, gente. Tudo Pessoal bem? entrando. Então, Ana, estamos lançando um livro e também no mês de outubro, né, que é um mês importante para as mulheres, né, de Sim. conscientização. E aí a gente vai, né, entender um pouquinho da sua história, e desse livro. É, eu vi alguns dados aqui. O câncer de mama, ele é o que tem, né? Tem muitas mulheres, acaba cometendo muitas mulheres. Sim. No ano passado, em 2019, foram estimados 59 novos casos Novos de casos. câncer de mama. E neste ano foram 66, mais de 66 mil novos casos. E tem outros, né, outros tumores aqui, eu achei uma lista aqui com alguns. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto também, né? Ótimo. Conta um pouquinho, se apresenta para o pessoal, quem que é a Ana. Bem, gente, eu sou designer, tenho 32 anos. Aos 23 eu fui diagnosticada com linfoma, que é um tipo de câncer. E aí eu iniciei meu tratamento nos anos de 2011 e ele perdurou até 2012. No meio disso tudo foram quimioterapias, radioterapias e até mesmo um transplante de medula. Eu cheguei até a fazer um transplante de medula que foi a parte mais difícil de todo esse processo. Confesso, não foi fácil. Mas eu tive muito, muito apoio durante toda essa caminhada. Família, amigos, amores, enfim, dos mais diversos. As equipes, né, de enfermaria, o pessoal, sempre muito acolhedor. Perdi o cabelo, cabelinho caiu, fiquei carequinha. E algo que eu tomei como minha verdade nesse momento todo, né, que eu tava passando por isso tudo, carequinha e tal, porque muitas pessoas ficam lá, carequinha, né? Há um peso muito grande na perda do cabelo durante esse processo todo. Mas ao vivenciar isso, eu percebi que perder o cabelo é o menor dos problemas, sabe? O cabelo cresce, uma hora ele vai crescer. E, e a gente percebe a nossa real beleza, né? Cabelo, ele pode ser um certo tipo de maquiagemzinha, é ou não é? E estar careca me fez ver uma outra pessoa em mim, me fez ver a minha real beleza, sabe? Então eu evitei lenços, não gostava de lenços, não gostava de chapéu, não gostava de nada na minha cabeça, porque eu tava me sentindo única, careca, sabe? Eu vi a minha real beleza ali naquele momento. E, e era uma maneira também de tentar desmistificar o peso que tem nisso, né? Sim. Eu não, para que eu vou me esconder embaixo de um lenço, embaixo de uma peruca? Cada paciente lida à sua maneira, Sim. né? Se há pacientes que preferem usar um lencinho, preferem usar uma peruca, maravilhoso. Façam o que o coração manda, né? O que faz sentir mais confortável. Mas para mim era uma maneira de fazer uma pequena revolução também, nesse caso, de me mostrar careca e, poxa, é só falta de cabelo, É sabe? Não tem algo que nada mexe muito demais. com a autoestima das pessoas. Às vezes quem tá de fora fica Mexe, olhando, nossa, tá mexe passando por isso. demais. Acaba que é um ponto que afeta muito o psicológico dos pacientes, né? A perda do cabelo. E era uma maneira de eu mostrar, não só para mim mesma, mas para outras pessoas ao redor que porventura me visse nessa situação, que a beleza tá ali,
você não deixa de ser você porque você não tem cabelo. Está passando por um momento complicado e a sua beleza, ela é real, ela é única, Uhum. né? Cabelo é só um detalhe, é só um detalhezinho tranquilo. E eu busquei no meu livro tentar desmistificar isso um pouquinho, sabe? A mamãe fica carequinha, ela acha que o marido e o filho vão estranhar, e na verdade Uhum. eles acham ela ainda mais linda, porque há outros tipos de beleza maiores ali. Sim. Principalmente na caminhada difícil, mas que os personagens iriam traçar. Uhum. E você que não quis, né, esconder, não quis usar lenço, não usou chapéu, nada, como foi, o olhar das pessoas para você? Complicado. É muito importante até falar sobre isso aqui, porque infelizmente a nossa sociedade é bem preconceituosa, é uma realidade, não tem como negar. Uhum. E estar careca, e às vezes de máscara, né? Porque havia momentos de quimioterapia que a minha imunidade descia muito. Sim. Então, ver uma pessoa de máscara e careca, principalmente em transportes públicos, assusta muito as pessoas. Mas eram sempre muitos, né? A pessoa aponta demais, ou comenta, ou olha demais para você, Aham. sabe? Dá uma atenção, mas com aquele olhar de pena, de dó, Uhum. sabe? Tipo assim, gente, eu tô vivendo a minha vida, tô tranquila, fazendo o tratamento que eu tenho que fazer e vida que segue, sabe? Uhum. Em transportes públicos, o que eu mais notei, que foi o que me doía bastante, na verdade, eu pegava o ônibus de máscara, né? Porque as pessoas ao redor poderiam me transmitir alguma coisa. Sim. E eu sempre pegava em um dos primeiros pontos. Então o ônibus costumava estar cheio de lugares. À Uhum. medida que o ônibus ia enchendo, ninguém assentava do meu Você lado. tava do... Ninguém. O ônibus podia estar lotado, lotado durante o trajeto. Mas o lugar ao lado do meu nunca era preenchido. Às vezes eu pensava, vai que eles querem me proteger, né? Ficando um pouquinho mais distantes. Mas a gente sabe até mesmo pelo olhar que não é Uhum. bem isso, né? Não sou eu, não era eu que estava trazendo algum potencial problema a eles, eram eles a mim. Uhum. E esse distanciamento era mais um problema que era trazido numa bagagem gigantesca que eu estava caminhando com ela nas costas. Uhum. Mas foram momentos que eu sei que muitos passam, infelizmente. Sim. E, e eu não queria, não quero que outras pessoas vivenciem algo do tipo que eu Uhum. vivenciei, sabe? E muito disso está no livrinho, né? De uma Sim. maneira tranquila, leve. Eu estou vendo as mensagenzinhas aqui. Seu livro ajuda muita gente, obrigada. É isso que eu quero, é isso que eu pensei desde o início do meu Uhum. projeto. O livro surgiu num projeto de TCC, no meu curso de Sim. design, no FMG. E aí eu, juntamente com a minha orientadora, Maria Luísa Viana, um beijo, Malu, se você estiver nos assistindo. E ela foi assim maravilhosa durante todo esse processo, porque não foi fácil fazer um TCC com essa temática. Uhum. Entrevistar outras pessoas, outros hoje adultos, mas que na infância passaram por o que o nosso personagem passa, que é ter uma Uhum. mamãe doente, e como isso afetou os dias de hoje, com aquela questão do tabu, do não vou falar sobre, nada está acontecendo. Isso Uhum. acaba trazendo um grande
machucado, perdura a vida inteira, né? E se muitos diziam que se eles tivessem sabido naquela época o que estava acontecendo, eles poderiam ter feito, auxiliado da maneira que eles podiam na época, sabe? Dado mais apoio, acolhido mais, porque muitos sentiram que a família os afastava, quando Ai, na criança não verdade, entende, né? e ninguém conta o que está acontecendo. A criança percebe tudo ao redor, Uhum. mas ninguém conta o que está acontecendo. E aí, do nada, a mamãe aparece fraquinha, a mamãe começa a perder o cabelinho, faz uma cirurgia aqui, fica internadinha ali. O que está acontecendo com a mamãe? Uhum. Né? As pessoas têm um tabu muito grande, né, Sim, ao tem. redor do câncer em geral. E ele é uma doença que está aí, gente, infelizmente. Só cresce, ano após ano, só cresce a quantidade de diagnósticos. Uhum. Né? Eu imagino que o pessoal que está aqui nos assistindo, todos tenham conhecido alguém que já passou ou que está Sim. passando por um caso desse. Né? Faz parte do dia a dia, entende? É uma doença como outra qualquer, com suas peculiaridades, né? Mas é uma doença que tem tratamento, Uhum. sabe? E falar sobre é necessário. É necessário. E perguntar ao paciente, estar próximo ao paciente também, amigos, familiares, enfim, isso é muito importante. Uhum. O acolhimento da família e das pessoas, né, que você vê que realmente te amam e te apoiam, é um remedinho para o psicológico, vamos dizer assim. Ajuda Uhum. muito a passar pelo processo. Querendo ou não, eles também passam pelo Sim. processo do tratamento, não a minha maneira, mas ocorrem consequências, né, disso tudo em todos os outros, papai, mamãe, minha Sim, irmã, todo mundo primos, sente, tios, né? todo mundo passa por isso Uhum. junto. E é difícil para cada um a sua maneira, a sua particularidade, né? Então, ver que tá todo mundo junto nessa com você ajuda demais. Importante. Nossa, ajuda demais, porque a gente acaba se sentindo sozinho, porque não tem muitas pessoas ao nosso redor que entendem exatamente o que a gente está passando, o que Uhum. está passando na cabecinha, sabe? Então, ter alguém com quem conversar, com quem desabafar e que queira realmente te ouvir, sabe? Ouvir aquilo com respeito, pronto a dar conselhos que, Apoio, né? que saem do coração com o intuito de ajudar mesmo. Uhum. Terapia. Terapia é algo essencial, né, nesse processo. Ele também é um tratamento, como quimioterapia, radioterapia, transplante, enfim. Tratamento emocional é extremamente necessário, porque Uhum. ele manda, manda muito, manda muito. Quando a gente está mais para baixo, pelo menos eu sentia, eu percebia isso, em dias de químio, que eu estava um pouquinho mais para baixo, não muito feliz e tal, eu via que eu ficava mais cansada, Uhum. sentia um pouquinho mais enjoo, né? Os sintomas ficavam um pouquinho mais acentuados do que nas vezes em que eu ia realizar os procedimentos, mas o meu humor, a minha cabeça estava de outra maneira, né? Como que a medicação, o tratamento em si é mais efetivo com uma boa cabecinha, sabe? Mesmo nas adversidades. É um momento que não só o paciente, mas família também, claro, porque igual eu falei, todo mundo participa do processo.
faz parte do tratamento, sim, o cuidado com o psicológico, né? Ele também é muito afetado. Criança, né? No caso, a mãe e o filho. O filho também ter, né, esse... Nossa, o livro, ele tratou a mamãe como a paciente, mas filhos pacientes são realidade também. Uhum, Câncer infantil, infelizmente, existe. E eu já trabalhei um pouco na área pediátrica da UFMG, nas clínicas. Então, eu vivenciava famílias e crianças em tratamento oncológico e dava para poder ver que a atenção é ao paciente, sim, mas o responsável ali ao lado dele também precisa de cuidado. uhum, Eles ficam 24 horas com os meninos lá, como se fosse uma internação com uhum, essas sim. crianças. E não só ver o seu filho passando por uma situação dessa, ver outras crianças ao redor passando por tudo isso, é muito complicado. Então, geralmente, muitas mães e pais se apoiavam nas mães e pais Sim, dos das outros outras crianças. pacientes. Eles Uhum, se fortaleciam, sabe, conversavam, havia rodas de conversa sobre, e era algo muito necessário para elas, algo que elas falavam que elas precisavam uhum. bastante, e que elas estando bem, elas poderiam ajudar mais o filho, né? Porque é um Quando momento difícil. você teve alguma criança assim mais perto de você quando estava passando por isso? Nessa minha época, o que eu vi de criancinha foi. É porque a ala pediátrica de quimioterapia ela ficava um pouco afastada da ala dos adultos. Uhum, Então, eu via, às vezes, algumas crianças ao redor. Mas o que eu achava encantador é que sempre, independente do gênero, eles chegavam vestidos de super-herói, chegavam vestidos de princesas com sua coroinha na sua carequinha. Era a uhum, coisa mais linda, sabe? E eles não se veem como pacientes, eles se veem como crianças, uhum, né? E nós também não devemos nos ver como pacientes. Eu não deixei de ser Ana Paula porque eu adoeci. Eu não era a minha doença. Eu não sim. sou a doença que eu tive, né? É, é, é o olhar que a gente precisa ter é aquele da criança, sabe? De que vamos viver o que dá para viver da Uhum, maneira mais tranquila, né? E o bacana é que a ala pediátrica, para esses fins, ela costuma ter alguns brinquedos, videogame, sabe, filmes, porque quimioterapia ela é demorada. Cada sim. caso é um caso, né? Mas ela costuma demorar muitas horas. E criança não consegue ficar parada. Então, é necessário uma maneira de entreter aquela criança. Então, geralmente tem videogames, uma salinha de jogos para ela, sabe? Às vezes os doutores da alegria aparecem, né? Existem diversos projetos muito bacanas voltados ao auxílio, né? Da criança em tratamento oncológico. E isso a gente via assim ao nosso redor, não diretamente, né? Uhum. Mas dava para poder absorver muito do que estava acontecendo ali. Era um Você aprendizado falou, elas. com certeza. Você falou que fez uma pesquisa, né, com crianças que, quando, adultos que quando eram crianças, né, passaram Uhum. pela história que a criança do Cadê o Cabelo da Mamãe passou. E como que surgiu essa ideia de falar sobre a mãe e o filho? Bem,
durante o tratamento, a gente percebe que há N tipos de dificuldades. A gente Uhum. passa por N complicações, N problemas. E o curso de design, o design tem como uma função primordial solução de problemas. É a base, solução de Uhum. problemas. E aí, quando eu fui fazer o meu TCC, eu sempre quis fazer com esse viés, com essa temática de tratamento Uhum. oncológico, não sabia como abordá-la. E aí fui pensando a minha vivência, o que aconteceu comigo, mas e o que eu não vivenciei? E as outras realidades? Uhum. Eu, como mulher passando por um tratamento oncológico, é muito difícil. Imagina uma mãe passando por um tratamento oncológico. Então, eu queria saber como outras mulheres vivenciam essa situação, sendo mães, tendo uma família, tendo filhos. Hoje ainda a mãe ainda é detentora, né, do cargo de cuidado do lar. Sim. Tem diminuído um pouco, tem havido um balanço, né, dos deveres e tal, mas a mãe ainda é uma peça forte. E quando ela fica incapacitada desse lado de cuidar, o que ela sente? Ela tinha mais problemas do que eu. Uhum. Quais eram as particularidades dela? Como que ela lidava com a família, com os filhos? Como foi contar ou não contar? Elas decidiram Uhum. contar? Por quê? Decidiram não contar? Por quê? E, e, e quais consequências cada uma dessas respostas apareciam? E, e eu vi que problemas diversos. Problemas diversos. Dá para falar horas e horas numa live. Mas o que a grande maioria, passou para mim era o eu não sei lidar com meu filho, com a minha filha. Eu não sei como falar. Nem se devo falar. Uhum. E se eu falar, o Como? que pode acontecer com ele? O que pode acontecer comigo se eu falar? É muito Porque não vai difícil você sentido, né? tratar de um. É muito difícil tratar de um assunto tão complexo como uma criança de 3, 4 anos. Uhum. Então, a, o problema que eu visei solucionar nesse projeto de design, então, foi a relação mãe e filho durante o tratamento oncológico da mãe, para com que visando também, né, a aproximação dos dois e não o Uhum. distanciamento, Sim. sabe? Porque a visão das crianças é medo. Elas se sentem, como eu falei um pouquinho anteriormente, isoladas. Sabem que está acontecendo coisas, sabem que está rolando uma mudança gigantesca na família, na sua rotina. Ver pai, ver mãe entristecido machuca o coraçãozinho dos filhos, Uhum. né? Principalmente sem saber o que está acontecendo. E o esconder mostrou muito que acabava afastando a criança da paciente, da situação. A mãe não conseguia tanto interagir com o filho pelo distanciamento dele. É como se ele não Uhum. fizesse parte daquilo ali. Ele foi excluído. Por que ele foi excluído? Nem isso ele sabe. Excluído de que ele foi excluído? É a minha Uhum. mãe. Poxa, é quem cuida de mim. Por que ela não tá tão presente agora no meu dia a dia? Será que ela Que eu não fiz de gosta mais de errado? mim? O que eu É. fiz de errado? Sabe? E isso arrasava as pacientes. Arrasava. Uhum.
era como se fosse uma dor tão grande quanto as complicações dos tratamentos, sabe? Porque a família é o conforto, Uhum. é o nosso porto seguro, né? E sair de um hospital, sair de um tratamento, entrar em casa é seu mundo, é onde você se sente seguro, né? Onde você tem com quem contar. E aí o seu filho não dar conta de lidar com você era muito pesado para elas, muito pesado. E aí consegui mães que contaram e mães que não contaram. As que contaram disseram que o diálogo tentou ser o mais tranquilo possível, Uhum. tentando falar de maneira que a criança pudesse entender, mas sem esconder nada. Sem Uhum. esconder nada. Psicólogos e pedagogos, eles incentivam esse tipo de conversa sem, sem eufemismos, sabe? Sem minimizar a coisa. Fala na lata. Uhum. Mamãe tá com câncer. Explica o que é o câncer. Você não precisa detalhar porque as É. minhas células estão dessa forma e a mamãe está doente por conta disso. No livro, é uma maneira, apresenta uma maneira de se explicar, de Sim. como dialogar, de uma maneira simples, sem esconder nada da criança. A mamãe está doente, a mamãe tem isso, isso e aquilo, vai passar por tratamentos que vão gerar certas consequências. A criancinha entendeu, Uhum. a personagem entendeu e isso aproximou muito mais a família e deu uma força maior à mãe. A criança deixa de ser a cuidada, entre aspas, né, que ela sempre é, ela passa a ajudar, Ajudar. Uhum. ela passa a contribuir da maneira que ela dá conta, a ajudar a mamãe, pai, familiares, a lidarem com a situação na qual ele está incluso, ele faz parte, ele Uhum. é um membro ativo naquilo ali. Em contrapartida, mães que evitaram contar por realmente não saber como contar, sofriam muito com esse distanciamento. Muito. Isso afetava demais e não sabiam como retomar essa proximidade, sabe? E acabava afetando o psicológico, que probleminhas aqui geram probleminhas Uhum. sistêmicos, né? Por isso eu peguei essa temática como a principal para o livro. Desmistificar a doença, ver o câncer como uma doença, Sim. como um diagnóstico, não uma sentença de morte, como muitos veem. Olha eu como exemplo aqui, gente. Sabe? A gente tem tratamento hoje, tratamentos excelentes, sabe? Que, que fazem o possível e o inimaginável. SUS, gente, SUS, maravilhoso SUS. Defendam o SUS. O SUS, principalmente na questão oncológica, ele abraça muito a população. Eu precisei, na etapa de radioterapia, buscar o serviço do SUS para poder fazer a radioterapia em um determinado hospital. A questão burocrática foi tão rápida, tão eficaz, que com aquilo que a gente ouve tanto falar do SUS, que demora, não sei o que, a gente sabe que sim, o sucateamento do SUS é uma realidade. E se não é investimento, como haver atendimento, como haver cirurgias, como haver qualquer tipo de feitura médica, se não tem Uhum. dinheiro. Mas
Eu fui agraciada e eu sei que diversos pacientes oncológicos foram agraciados pela eficiência do nosso SUS. O SUS é eficiente. E ele conseguiu um lugar sensacional para eu fazer o meu tratamento e em tempo recorde, sabe? Mais rápido do que o meu convênio quando eu precisei requerir a quimioterapia, por exemplo. Então, defendam o SUS. Defendam o SUS. Maravilhoso o SUS. O Wagner falou aqui, muito importante ressaltar isso, defendamos o SUS sempre. SUS sempre. Né? Ele é universal, gente. E as pessoas Universal. não têm esse conhecimento, né, da Sim, importância, principalmente nessa área. demais. Hoje a gente está falando, né, sobre o livro, lançamento do livro Cadê o Cabelo da Mamãe, da Ana Paula. E lembrando que o livro já está à venda lá no Já site da está. Páginas. É só acessar páginaseditora.com.br. E aí você vai encontrar o livro lá. Pode também chamar por WhatsApp, pode mandar DM, que a gente entrega o livro, manda para vocês. Maravilhoso. Deixa eu ver aqui Algumas algumas mensagens. mensagens. O pessoal tá aqui mandando mensagem falando do tema muito forte, delicado. As crianças entendem tudo, não precisa Entendem baixar. tudo. A gente costuma subestimar a capacidade das crianças, mas elas entendem tudo. Tudo. E agora falando da ilustração. Você como Ah, designer, sim. Sim. você tá com o livro aí? Eu vou pegar um segundo. Tá. Então, gente, para quem quiser adquirir, só entrar páginaseditora.com.br, tem lá o livro Cadê o Cabelo da Mamãe? Prontinho, prontinho, voltamos. Aqui Ana está Paula o, que escreveu e ilustrou também, né? aqui está o meu bebê. Conseguimos transformar em realidade essa, esse sonho que eu tive. Como foi a sensação de ver o livro assim pronto? Nossa, a ficha não caiu até hoje. Não caiu. É um filho, né? Pra mim, eu fico assim, meu Deus, aconteceu. Aconteceu. Eu esperei 3 anos para isso. E hoje é real. E para mim, acho que eu vou precisar de um tempinho ainda para internalizar toda essa conquista, toda essa vitória que veio de muito trabalho, de muito suor, principalmente para realizar as ilustrações do querido livrinho. Porque eu não era ilustradora. Designer, porém, não ilustrava. Nunca tive uma real aptidão para ilustração. E aí, ok, a história estava pronta, tudo pronto. Tudo muito bem organizado, definido. Minha orientadora, Ana, você precisa ilustrar o seu livro. Bora lá. Encontre-se no desenho. E aí foi um desespero, procura técnicas daqui, técnicas de lá, colagem, feltro. Usei até feltro para poder ver se rolava de sair um desenho bacana. Não só o digital, que tem o desenho digital, vi que não é a minha praia. E aí, fazendo pesquisas na internet, eu descobri o tal do paper cut, que é você fazer ilustrações tridimensionais a partir de recortes de papel, recortes de colagem. Aí, vamos
vamos dar uma chance. Hum. E aí eu fui fazer o primeiro desenho, que inclusive é este da capa. Esse foi o desenho teste do tipo, será que eu consigo fazer um desenho? E aí saiu isso daqui. E aí Aí eu deu muito pensei, certo. eu acho que eu posso fazer isso. Minha orientadora ficou muito orgulhosa, porque deu certo, deu mais que certo. A gente conseguiu encontrar uma maneira de ilustrar, diferente de ilustrar. Uhum. E aí eu me joguei de cabeça no paper cut, me apaixonei. Estou completamente apaixonada pela técnica. Tenho feito alguns desenhos Uhum. de paper cut, alguns aqui, aliás, porque me encontrei na ilustração. É algo que me dá muito prazer em fazer. Muito. É trabalhoso, sim. É demorado, sim. Mas quando você vê o desenho pronto, é uma felicidade, é uma alegria gigantesca, gigantesca. Não sei se eu posso dar uns spoilers aqui de imagem, o que você Escolhe acha? uma para mostrar pro pessoal. Vamos ver um desenho do início da historinha. Opa, olha os detalhes, gente, é tudo muito É pequenininho. muito lindo. Muito, muito pequenininhos os detalhes. Preciso Uhum. de pinça para poder colar algumas partes, principalmente olhos, boca, rosto, né? As questões do rosto. São muito, muito pequenos, muito trabalhoso, mas assim, extremamente recompensador. Você já chegou a ver outros livros usando essa técnica? Livros físicos, infelizmente não. Consigo Uhum. ver alguns online, mas Uhum. geralmente eles são livros de arte que Ah, sim. visam mostrar as ilustrações. Não há uma história por trás, né, dessa ilustração, por que desta e daquela ilustração. Estamos vendo aí algo novo surgindo, né? Uhum. E, e você pensa em ilustrar outros livros? Meu sonho. Uhum. Nossa, eu ficaria muito feliz se eu conseguisse seguir esse caminho, sabe? Tenho também tenho ideias de tentar fazer outras histórias com Sim. temáticas tão difíceis quanto, por exemplo, como ensinar, como ajudar a criança a lidar com a dor do luto. É muito Uhum. difícil, é muito difícil. O entendimento dela de morte são muito diferentes no decorrer da primeira infância. Livros sobre ansiedade, Uhum. sobre autismo, coleguinhas autistas, inclusão, não é? Que E é não são difícil ver muito. livros sobre esse assunto para essa faixa etária, né? De 3, Sim. 5 anos. Uhum. E quanto mais novinho o menininho entender aquilo ali se tornar normal na vida dele, menor a chance de no futuro ele ter preconceitos enraizados, né? Uhum. Porque pequenininho ele já tomou conta de que é normal, não tem problema nenhum, Sim, ou ter né? traumas também, né? Muitos traumas. Ansiedade, criança sofre Uhum. de transtorno de ansiedade, até mesmo depressão. Isso é uma realidade e eu gostaria, se num futuro próximo, talvez, poder abordar outras temáticas tabu, de modo a também desmistificá-los das Uhum. criancinhas.
Você quer ler um pedacinho assim pra gente encerrar? Talvez o iniciozinho, só para o pessoal conhecer um pouquinho Leia. mais. Vamos ler. A primeira página, um pouquinho. João é um menino muito esperto. Ele, seu pai e sua mãe formam uma família feliz. Um dia, porém, João ficou preocupado. A mamãe está tão triste. O que está acontecendo? Ele pensou. Mais uma página? Mais uma página? Não sei, acho que vamos deixar pro pessoal. Deixa a surpresa, né? Vamos deixar pro pessoal comprar o livro, adquirir o livro e conhecer. E é um ótimo presente também, né? Para Ah, até com trabalhar certeza. crianças que não passam por isso, mas ter conhecimento, né? Um coleguinha já passou por isso. Sim. Uhum. A ideia é que ele atinja não só quem está passando pela situação, Uhum, né? Porque a gente vê pacientes uhum. oncológicos no nosso dia a dia. Esse ano, com uma maior dificuldade, pós-isolamento, mas na nossa vivência original, a gente vê muito, é muito frequente, faz parte do nosso dia a dia. Uhum. E E aí, aí vendo ele o vai ônibus, já vai saber o ver que no está ônibus. acontecendo. Exatamente. Já não vai ter medo de sentar do lado da Uhum. pessoa, né? Pode até vir perguntar e conversar o que está acontecendo. Porque criança é assim. Criança É. pergunta, criança quer saber. E aí rolar um bate-papo legal, sabe? Com uma criancinha, mostrar pra ela que não tem nada demais, sabe? Muitos adoram passar a mãozinha na careca. Hum. Posso passar a mãozinha? Aí já baixar e deixava passar, fazer o carinhozinho na careca. E isso já, pra eles, meio que se normalizava, sabe? Uhum. É, é um trabalho que eu acho que pode trazer um benefício gigantesco para famílias, para as crianças, né? Pacientes. Ana, amei o nosso bate-papo. O pessoal aqui também amou conhecer você, conhecer essa história, esse livro lindo, que trata de um assunto que é difícil, mas de uma forma leve, que mostra como que pode, né, tratar de uma forma leve com a criança. Sim. Eu espero que ajude muitas crianças Ah, e eu muitas também, meu mães sonho. também. Meu sonho, meu sonho. Se ajudar uma criança, uma família sequer, nossa, se emociona. É meu sonho mesmo. Então, muito obrigada. Quer deixar uma mensagem aqui para o pessoal que É, participou? uma mensagenzinha nesses dias difíceis que nós estamos passando no meio de uma pandemia. Eu espero que o João e a mãezinha deles possam ajudar cada um de vocês nos dias nublados que vierem. E principalmente fazer com que todos lembrem que com o amor tudo é possível. Tudo, tudo é possível. É verdade. Muito obrigada, Ana. Eu que Pessoal, quem quiser agradeço. adquirir o livro, Obrigada. é só entrar no site da Páginas. E Uhum. a Ana também, pode chamar ela, pedir um Pode, autógrafo, né, Ana? por favor. Se Muito estiver chique. querendo, estiver querendo também ilustrar um livro, chama a Ana também. Chama eu, chama. Manda jobs. Muito obrigada, Ana. Abraço Eu e que até mais. agradeço, querida. Tchauzinho, gente. Obrigada.